Olá, bem-vindo ao meu Flash Talk. Então, nesse vídeo eu escolhi falar de um estudo feito na USP sobre fisiologia vegetal, que teve como foco ver como a raiz da espécie de epífita Catasetum fimbriatum tem sua sinalização hormonal e estrutura celular afetada pela incidência luminosa. Bem, como todo mundo deve reconhecer, plantas são organismos sésseis, então elas estão sujeitas às condições ambientais de onde elas conseguiram se fixar. O modo mais importante sendo a luz, um fator limitante que pode ser prejudicial, já que vem acompanhada de outro tipo de radiação solar, ou benéfico, já que ele é a fonte de energia da fotossíntese. A luz é utilizada como estímulo para vários processos fisiológicos vegetais, como o reconhecimento da sua posição espacial pelo fototropismo, a germinação de sementes fotoblásticas e a floração quando falamos de seus fotoperíodos. Todos esses fenômenos variam dependendo do grupo vegetal e são regulados por hormônios, com a percepção do sinal luminoso feita por pigmentos fotorreceptores específicos para cada espectro de luz, fitocromo para o vermelho, criptocromos e fototropinas para o azul. Agora, o último memorando que eu queria dar aqui é que os hormônios vegetais são diferentes dos hormônios animais. Eles não possuem uma região específica de produção, apenas áreas onde essa produção é maior ou menor. Eles também não têm local específico de atuação. Seus efeitos variam de órgão para órgão e muitas vezes diferenciando pela sua concentração. Então, na raiz, um hormônio que atua pode atuar em maiores concentrações, enquanto no caule, esse hormônio de menor concentração gera outra reação, enquanto em maior concentração não gera nada. Então, tem essas variações diferentes do hormônio animal. Agora sim, com esses conceitos fora do caminho, a gente pode passar para o artigo em si, que foi escrito em 2017 pelo, na época, doutorando Paulo Marcelo Nainer Oliveira. A pesquisa teve como espécie foco a orquídea epífita Catasetum fimbriatum, que foi escolhida pela sua conhecida plasticidade em relação à luz, e como as outras epífitas, ela possui a raiz exposta parcialmente ou completamente à luz, podendo ser fotossintetizante, e no caso dessa espécie, podem ter partes expostas e outras dentro de um substrato orgânico no mesmo indivíduo. O objetivo do experimento foi analisar, depois da raiz terem sido expostas ou não à luz, a diferença de concentração dos hormônios alcina, ácido abscíssico e um precursor de etileno e correlacionando esses valores às diferentes taxas de crescimento e morfologia celulares que fossem encontradas, dependendo da situação que o tecido foi exposto. Depois do experimento ter sido feito, as medições indicaram uma maior massa seca nas raízes expostas do que nas raízes protegidas da luz, e as protegidas apresentaram maior massa fresca e água, e também cresceram mais em comprimento. Com as análises histológicas feitas depois, foi preciso entender o porquê disso a nível celular. As raízes expostas apresentam células do córtex com parede mais densa, o que explica a maior massa seca, enquanto as cobertas não apresentam nenhum espessamento, dando menor resistência à expansão, o que explica a maior massa fresca e maior crescimento. O que é mais incrível é que quando as raízes expostas foram protegidas da luz por um período, as células perderam espessamento, demonstrando a plasticidade da espécie e que a luz realmente afeta sua morfologia radicular. Agora passando para nível molecular, ao analisar a concentração dos hormônios em raízes jovens, foi possível observar uma maior concentração de alcina e ácido abscíssico em raízes expostas, enquanto no caso do precursor etileno foi o inverso, com maior concentração nas protegidas, como a gente pode ver aqui nesses gráficos. E, com experimentos feitos depois, foi possível concluir que a luz azul tem maior atuação nessas mudanças, já que em raízes que foram expostas somente à luz vermelha não houve espessamento de paredes celulares, como se elas não tivessem sido expostas, como podemos ver aqui nesses cortes. Agora sim, com esses dados em mãos, a gente pode começar a entender o que provavelmente originou essas diferenças morfológicas. E para isso, a gente tem que dar uma olhada rápida na função conhecida de cada hormônio. A alcina é relacionada com o crescimento celular e desenvolvimento da raiz quando em baixas concentrações e inibe esse crescimento quando em altas, como a gente pode ver nesse gráfico exibido durante a aula do módulo. Então, isso explica a alta concentração que a gente viu resultar em menor crescimento das raízes expostas. Já o ácido abscíssico tem relação com estresse ambiental e estresse hídrico, então ele provavelmente foi responsável pelo espessamento que a gente viu nas paredes, junto com a alta concentração de alcina. Agora, em relação ao precursor de etileno, é um pouco complicado. O próprio artigo diz que é difícil estabelecer a correlação, já que a alta concentração dele foi observada onde não houve espessamento celular. Bem, por questão de tempo, não posso me aprofundar muito mais, eu tenho que terminar com esse dado mais vago do artigo. Porém, espero que essa amostra tenha conseguido despertar pelo menos um pouco de interesse de vocês no assunto do artigo e em fisiologia vegetal, que é uma área crescente com muitas lacunas ainda por serem preenchidas. Por isso, quanto mais pesquisadores interessados no assunto, melhor. O próprio artigo mesmo menciona que mais pesquisas são necessárias para estudar essa complexa cascata hormonal da orquídea, já que os dados apresentados são apenas um passo para isso. E para esse Fast Talk, além das informações das aulas, utilizei a tese do autor como fonte, que se aprofunda muito mais no assunto. Vou deixar o link dela na descrição para quem quiser dar uma olhada. É isso, obrigado por assistir, um abraço.